Já tem um tempinho que eu não faço book haul aqui neste canal e o de hoje é uma edição especial, que são os livros que eu comprei durante meu intercâmbio na Argentina. A ideia é fazer um projeto de leitura dessas edições em espanhol que eu já arquitetei, já montei ali junto com o ChatGPT e em breve eu trago os vídeos para vocês. Mas vocês vão ver no vlog de leitura que eu fiz durante a viagem, que eu já comecei a ler, que eu tava super animada porque eu estava conseguindo entender. Pra quem não sabe, eu fui pra Argentina sem saber nada, absolutamente nada de espanhol. E em 3 semanas eu voltei falando, lendo, escrevendo. Ai, foi maravilhoso. Então, bora pras compras. Eu comprei Farsa de Amor à la Espanhola, que é da Helena Armas, que é uma farsa de amor na Espanha. E eu li O Experimento de Amor em Nova York, simplesmente apaixonei. Eu terminei de ler, inclusive, chegando lá na Argentina. Então, eu já sabia que eu ia gostar desse livro, que eu ia gostar de qualquer coisa que essa autora escrevesse. E como eu queria um romance contemporâneo, que eu achei que seria mais fácil para eu começar a ler em espanhol, já que eu fui para lá, né, ainda sem saber nada. Então, eu decidi comprar este aqui quando eu vi na livraria. Comprei também La Bailarina de Auschwitz, da Edith Eger. Essa autora, ela viveu ali durante, né, essa época, que eu acho que não dá pra falar as palavras em si. E ela escreveu vários livros sobre essa temática. Ela viveu durante a adolescência dela lá, depois ela conseguiu ir para os Estados Unidos e lá ela se tornou doutora em psicologia, se eu não me engano. Eu sei que ela aborda muito esse tema, porque ela era uma adolescente, né, em 1944, é escrito aqui na bibliografia dela. Sobreviveu a Auschwitz. Tô meio que fazendo uma tradução simultânea. Mas enfim, ela escreveu também outros livros com essa temática, O Tatuador de Auschwitz, Bibliotecária de Auschwitz. Até aqui atrás tem mais alguns pontos interessantes. Então eu acho que deve ser um livro muito top. Que ela deve ser uma pessoa muito incrível, né? Com toda essa história dela, enfim. Então eu resolvi comprar essa edição. Eu gosto de livros com essa temática. Claro que livros envolvendo bailarinas eu li comédias românticas, né? Mas eu gosto de livros que se passam nesse cenário de guerra, que tem esses contextos históricos. Então, quando eu vi esse aqui eu comprei numa feira que tinha lá. Aí, quando eu vi ele, eu achei interessante, resolvi trazer para eu ler. Então, galera, outro dia por aqui, porque depois que eu gravei isso que vocês acabaram de assistir, eu fui pesquisar mais sobre este livro aqui. E o que acontece? É uma biografia da Edith, porque ela nasceu na Hungria e foi bailarina e ginasta até os 16 anos, quando ela foi levada para Auschwitz. Aí, então, assim, né, que enfim, pra quem não sabe, pesquisa, porque eu acho que não pode falar no YouTube, explicar essas coisas, enfim. Mas era um campo de concentração, um complexo onde tinha o campo de concentração. E aí ela sobreviveu, né, à Segunda Guerra Mundial, a tudo que acontecia nesse tipo de lugar, né, que vocês já sabem. E aí que depois ela conseguiu ir para os Estados Unidos, fez doutorado em psicologia e, assim, conseguiu contar a história dela, conseguiu escrever vários livros sobre Auschwitz. E ela, né, acabou falecendo em abril desse ano. Não me recordo o dia, mas se eu não me engano foi em abril desse ano. Então, esse aqui foi uma biografia publicada, que ela mesma escreveu, né, publicada em vida e tudo mais. E agora, mais ainda, eu quero ler esse. Ela era bailarina de Auschwitz. E aí, pelo que eu li lá, a maneira que ela encontrou, assim, o que fez com que ela sobrevivesse, né, a esse período em que ela ficou lá, foi que ela dançava pra entreter os caras lá. Enfim, com 16 anos, então, ela foi levada para Auschwitz e, assim, pelo menos conseguiu sobreviver, né,
esse período que ela passou por lá. Mas é isso aí, eu queria acrescentar essa parte aqui no vídeo. Outro livro que tem essa mesma pegada é La Bailarina de Paris, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E essa edição aqui tem a jacket, ela é de capa dura e a capa também tem a mesma estampa. Então, assim, eu achei belíssima essa edição. E, como eu disse, foi por essa mesma intenção que eu comprei. Que é, eu gosto de livros que se passam nessa época, né, do contexto histórico. Eu gosto de ler ficções, né, mas que se passam durante essa época. Então, eu decidi trazer este aqui também. E assim, gente, foi no mesmo dia que eu comprei esses dois livros. E foi um dia, assim, que todos os livros que estavam aparecendo na minha frente eram sobre a Segunda Guerra Mundial, enfim, sobre esse contexto. Então eu falei assim, é algum sinal de que eu tenho que levar pelo menos um desses livros embora pra casa. Estão preparados para a edição mais linda dessas compras? Nem sei se vai estar aparecendo. Deixa eu tentar diminuir o brilho aqui para vocês verem. Eu comprei o 9º volume de Bridgertons, que é Feliz... Como é que é? E Viveram Felizes para Sempre, em português. E aqui em espanhol ficou Felices para Sempre. Esse é o único volume de Bridgertons que eu ainda não li, mas eu tenho a edição em português aqui. Então eu decidi comprar pra eu ler e no momento em que eu for ler, eu ter ali a edição em português para dar um apoio caso eu precisar. Aí aqui, pintura trilateral, coisa mais linda do mundo. Essa edição, todos os volumes dessa edição são assim, gente, de babar com a lindeza e o capricho dessas impressões. Eu queria todos. Então, esse aqui fica de recordação dessa minha viagem, desse meu intercâmbio. E também aqui para eu poder estar fazendo essa leitura, já que eu ainda não li essa história nem em português. Inclusive, em breve, quero o mais breve possível, trazer aqui para o canal vídeos de um novo projeto, tá? Eu coloquei todos esses livros aqui no ChatGPT para ele me dizer qual que era o nível, para eu conseguir entender o nível de espanhol que eu tinha que ter para fazer a leitura, qual que era a melhor ordem que ele me indicava, e o primeiro vai ser este aqui. Então, em breve eu vou estar trazendo o vlog dessa leitura. Por último, mas não vai embora, porque tem outras comprinhas literárias aqui também, tá? Mas o último livro que eu comprei, não o último que eu comprei lá, né? Mas o último o último livro dos que eu comprei na Argentina, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, é Romeu e Julieta. No caso, né, Romeu e Julieta. Eu faço coleção, né, de edições de Romeu e Julieta, que tá o nicho deles. E eu não podia deixar de trazer, como lembrança deste intercâmbio, uma edição em espanhol. Eu comprei essa aqui, que é capa dura, tinha diversas edições lá, mas entre essa edição de capa dura e a edição brochura, assim, normal, esse aqui não tava com tanta diferença assim. Inclusive, essa edição foi mais barata do que Uma Farsa de Amor na Espanha, tá? Os livros lá estavam bem caros, mas assim, eu amo livros, com certeza eu vou, toda vez que eu ver na minha estante, ou até quando eu for ler, caso eu não leia esse ano, leia daqui a um tempo, eu vou me lembrar dessa viagem, desse intercâmbio que eu fiz. E as outras comprinhas que eu tenho pra mostrar é que, o que acontece? Eu fico recebendo alertas de oferta da Amazon. E enquanto eu estava lá, eu vi alguns livros de promoção que eu queria ter. E eu peguei e comprei. Chegaram aqui no apartamento, minha mãe veio, buscou na portaria aqui pra mim e deixou aqui no escritório. Então eu vou mostrar pra vocês, aproveitar e trazer nesse book haul também. Eu vou mostrar aqui pra vocês na ordem que eu fui comprando ao longo do mês de julho e na ordem que eles foram chegando aqui em casa também. Eu comprei o Efeito Graham, né, da Elle Kennedy, que tá no mesmo universo da série Off Campus. Tem uma outra série que é Briar You, eu acho que é. Esse aqui é Campus Diaries. E acho que é Amores Improváveis, Briar You, Campus Diaries, depois. Então, os livros da série Briar You eu ainda não tenho. Eu tenho só os livros de Off Campus mesmo. Só que esse aqui tava num valor bem legal, então eu comprei ele. Tem essa capa aqui, que é a capa nova,
só que ela é uma jacket. Inclusive, do outro lado da jacket é a capa do volume 2. E aqui tem a capa antiga. E pra mim tanto faz, na verdade, a capa. Mas aí eu decidi aproveitar, que tava no valor muito, muito bom. E comprei ele. Agora eu preciso comprar os livros da série Briar Hill pra ler, pra depois sim começar a ler essa série aqui. Desde que eu comecei a ler Abby Jimenez, eu fiquei simplesmente apaixonada. Os livros que eu li dela, eu li pelo Kindle Unlimited. E agora não tem mais nenhum disponível no Kindle Unlimited que eu ainda não tenha lido. Então eu decidi comprar e o que eu comprei dela foi Playlist para um Final Feliz. Eu fui através do vídeo da Isabela Lopes. Vi mais ou menos qual que seria a ordem ideal de leitura, que apesar de todos os livros serem independentes, tem alguns livros que se passam no mesmo universo de outros, e aí, por exemplo, se eu lesse direto esse aqui antes de ler um outro lá que eu já li, eu poderia pegar spoiler, enfim, eu não lembro da ordem. Eu vou ver se eu lembro de deixar linkado aqui esse vídeo da Isabela Lopes. Ele tá na minha lista de favoritos, que pra toda vez que eu precisar pesquisar a ordem de leitura de Abby Jimenez, eu consultar esse vídeo dela. Mas enfim, comprei este aqui, que eu acho que deveria ser, assim, a minha próxima leitura dela. Nosso Final Feliz está na minha lista de desejos desde que eu ouvi falar sobre esse livro. E inclusive estava na minha lista de aniversário. Mas como eu não ganhei, eu aproveitei que ele baixou o preço. Eu não tinha comprado, porque como era um livro meio lançamento, tava caro. Aí eu coloquei na minha lista de aniversário, vai que alguém me desse. Mas aí depois do meu aniversário, eu vi que ele baixou de preço, enquanto eu estava lá na Argentina. Então eu aproveitei pra comprar ele. E isso aqui tem tudo, assim, tudo pra eu gostar, pra eu amar. Comprei também Proteções Duvidosas da Lorraine Heath, que é dessa série, creio eu, Os Órfãos de St. James. Eu não sei qual seria a ordem, enfim, em que hora eu deveria ler esse aqui. Só sei que é um livro de capa dura, né? Uma edição maravilhosa. Eu não costumo ligar pra edição. Se eu quero um livro, se eu quero ler um livro tal, eu compro a edição mais barata que tiver disponível dele. Mas, esse livro aqui só tinha nessa edição, e essa edição de capa dura, linda, maravilhosa, estava por R$36. Eu quero ler Lorraine já tem um tempo, né, porque eu adoro romances de época, e eu ouço falar muito bem dos livros de romance de época dela, mas enfim, aí eu aproveitei e comprei ele, daí eu vou pesquisar se ele já pode ser o primeiro, se eu preciso de algum outro volume antes de estar fazendo essa leitura aqui. Eu vi nas recomendações da Bianca Jung o livro do Haruki Murakami, do que eu falo quando eu falo de corrida. Que ele é um livro sobre escrita criativa, enfim. Ela deu de sugestão, que foi um livro que ela leu e gostou muito, porque ela tá escrevendo, enfim, ela é escritora, né, publicada já, e ela tava escrevendo outro livro e leu esse aqui, falou que era muito bom para estudar escrita criativa, e aí eu decidi comprar, porque eu tô fazendo pós em literatura, eu gosto muito de escrever, e eu não costumo ler nada que me ensine algo. Eu gosto de ler ficção, enfim, mas eu decidi comprar esse aqui pra ler, aproveitei que ele caiu o preço também enquanto eu tava lá viajando, já pedi ele é fininho e eu acho que vai ser muito, muito, muito bom. E no último dia que eu tava em viagem, eu comprei 2 livros que chegaram aqui ontem. Acho que foi ontem. E aí eu já peguei, porque eu cheguei antes de ontem de viagem. Que é Puro Impulso, da Lauren Asher. Eu tô querendo ler, já tem um tempo, alguma história sobre Fórmula 1, enfim. Eu tô nessa dos sport romances e eu quero ir pra todos os esportes possíveis. Eu acho que a gente podia fazer um desafio. Deixar aqui nos comentários uma lista de esportes que existem aí mundo afora e eu ler pelo menos um livro referente a cada esporte. O que vocês acham? Eu toparia essa, que eu tô bem nessa vibe de sport romance. Mas enfim, aí como eu não tinha lido ainda nem tinha nenhum livro aqui na minha estante sobre Fórmula 1, eu decidi comprar esse aqui, que eu tive recomendação dele, e aí foi a minha escolha. E por último,
como é que eu posso dizer? É uma versão de um livro que eu já li. Então, eu estava querendo em espanhol, na verdade, né? Já que eu já li, eu já conheço a história. Eu pensei, não vai ter dificuldade nenhuma para eu entender, né? Então, eu posso ler em espanhol. Só que essa história foi dividida em dois. E com o valor de... O volume 1 saiu aqui, saiu lá na Argentina também. E o volume 2 acho que tá em pré-venda aqui no Brasil. Com o valor convertido em reais de pesos argentinos que eu ia pagar no primeiro volume do livro lá na Argentina, era o dobro do que eu comprar o primeiro volume na Amazon na edição em português. Então eu pensei, muito provavelmente, com o valor desse livro aqui na Argentina, eu consigo comprar os 2 volumes em português. Então foi isso que eu fiz, eu pedi na versão em português mesmo, que é o mangá de Asas Reluzentes. Então aqui a gente tem o primeiro volume, o segundo volume acho que tá em pré-venda, ou é o segundo volume dessa série em livro mesmo? Não sei. Eu sei que vai ter um segundo. O livro Asas Reluzentes vão ter 2 mangás, né? E aí a série Refúgio das Fadas tá com o segundo volume em pré-venda. E Asas Reluzentes é o primeiro volume. Enfim, eu sei que tava convertendo, né, pesos argentinos para reais. Esse aqui tava metade do valor da versão dele em espanhol lá na Argentina. Então eu decidi comprar em português mesmo. E é isso aí. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas minhas compras. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar quando sair esse projeto de lendo essas edições em espanhol. Espero que você tenha gostado do vídeo. Te vejo no próximo. Tchau!